Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha completou 18 anos em 2024. A norma jurídica é um marco na proteção às mulheres. Apesar dos avanços, dados do Laboratório de Estudos de Feminicídios, espaço constituído pelas universidades de Londrina, Uberlândia, Federal da Bahia e o coletivo Feminino Plural, apontam um aumento alarmante nos casos em todo o país. Somente neste ano, até 31 de julho, foram registrados no Brasil 1.061 assassinatos de mulheres em razão do gênero. Para falar sobre o Agosto Lilás e sobre o trabalho realizado pelo NADIM, o Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, o Por Elas recebe o advogado e professor da Universidade Fevale, Daniel Kessler. Olá, professor, seja bem-vindo novamente ao programa. Obrigada pela tua presença. Olá, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez o convite e o espaço, né, para poder trabalhar com um tema que é tão importante, né, a maioridade da Lei Maria da Penha, todos os seus avanços e ainda tudo que ela tem pela frente para enfrentar, um tema que a população deve sempre ter como uma prioridade, que todas as políticas públicas devem ter com muita atenção, porque realmente os números por ti trazidos já nessa introdução mostram o tamanho desse problema, né? Queria que começasse falando sobre o trabalho do NADIM e também a atuação junto à Delegacia da Mulher aqui em Novo Hamburgo. Certo. O NADIM, então, é o Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, que é um projeto de extensão, né, da Fevale, dentro do Centro de Difusão dos Direitos Humanos, que a Fevale tem, e a gente faz um apoio junto à delegacia de atendimento às vítimas de violência doméstica. O atendimento ali também tem os alunos e alunas da psicologia que fazem também esse trabalho junto às vítimas, né, desse suporte psicológico que é tão importante. E o nosso trabalho do NADIM, ele é com orientações jurídicas para aquilo que está além das atribuições da polícia, né? Então, muitas vezes as vítimas de violência doméstica, elas conseguem primeiramente a coragem para chegar, levar isso até a delegacia, e ali a delegacia tem toda uma rede de acolhimento e que vai fazer o enfrentamento, né, e a investigação e a apuração desse fato, que depois vai virar um processo, que pode virar uma sentença, que pode virar uma condenação para esse agressor, mas ela tem ali uma questão que a vida dela também tem outras questões a serem trabalhadas e que a polícia não tem nem a estrutura e nem a atribuição para dar esse encaminhamento, como, por exemplo, partilha de bens, o divórcio, guarda dos filhos, pensões alimentícias, e isso a Fevale daí trabalha tanto como orientação ou, se necessário for, dentro dos critérios que o Núcleo de Prática Jurídica pode atender, a gente faz também esse encaminhamento desses processos judiciais. Uhum. As mulheres podem sofrer diversos tipos de violência, né? Além da violência física, que é a mais falada, assim, é a mais visível. Quais são esses outros tipos de violência e como é que as mulheres podem identificá-los? Isso é muito importante que seja avaliado, porque nós, enquanto sociedade, somos inseridos dentro de uma cultura machista e que, por vezes, a gente insiste em não enxergar, né? E esse machismo, ele habita as mentes das pessoas e que, por vezes, as pessoas não se dão conta, né, do quanto a gente costumeiramente replica práticas, né, que reforçam isso. E isso faz com que muitas práticas violentas, abusivas, ilegais e criminosas sejam aceitas com alguma normalidade, né? Então a violência, óbvio, quando ela chegou numa violência física, isso já vinha em outros estágios dessa violência. E o que é preciso discutir e conscientizar a população como um todo, mulheres, homens, crianças, né, é nesses estágios dessa violência que antecede essa violência física, porque isso faz com que a mulher tenha a capacidade de enxergar que ela não deve aceitar aquilo ali e talvez com isso ela evite uma violência mais grave. Nós estamos falando de violência psicológica, que vai desde da humilhação, da redução da autoestima da mulher, né? Uma prática muito comum
de um desrespeito, né? Como se a mulher não soubesse fazer nada, como se a mulher fosse... tem que agradecer que tem aquele homem ao lado dela, porque se não fosse ele, que isso vai reduzindo a autoestima e vai criando aquela dependência, né? Então é uma violência psicológica, uma violência patrimonial daquela mulher que muitas vezes é impedida de trabalhar, impedida de ter a sua independência, para que com isso se crie sempre essa dependência econômica, né, por parte do agressor, e ele se vale disso também para manter esse ciclo de violência, né? Então, que vai chegar depois nessa violência física, certamente. Mas são vários estágios que já são considerados crimes, né? Que já se configura um delito e que a mulher tem que estar sempre atenta a alguns sinais de que aquele relacionamento não é saudável, de que aquilo ali não é algo que ela tenha que entender como normal, como natural, né? E tem a questão da violência sexual, né? Que muitas vezes a mulher que tem um relacionamento acredita ser obrigada a manter relações mesmo quando não tem vontade. Perfeito. Esse é um ponto que é muito importante a gente refletir. Os crimes contra a dignidade sexual, até 2009, eles eram tratados dentro de um capítulo no Código Penal que tratava dos crimes contra os costumes. Em 2009, que isso virou crime contra a liberdade, a dignidade sexual. O que esse aparente jogo de palavras quer dizer? Diz tudo, né? Porque quando a gente trabalhava contra costumes, o que era criminalizado era, como antigamente, a sedução da mulher honesta, né? Ou seja, era um crime que afetava os costumes. Tu não poderia fazer alguma coisa porque a mulher ela ia ser mal falada. Agora, fazia parte dos deveres matrimoniais da mulher a relação sexual quando o homem bem quisesse, né? Ela tinha esse dever. Como assim, só que faltava algum homem poder ser questionado um estupro com a sua própria esposa. Porque se ela é esposa dele, ela deve esses serviços até 2009. A ele, né? Não, então em 2009 modificou o capítulo, porque a jurisprudência já não vinha mais aceitando, mas era uma forma de enxergar a questão sexual, né? E é óbvio que o estupro, a violência sexual, o sexo sem consentimento, que o estupro nós podemos ter de duas formas, né, que é o 213, que trata da violência ou do constrangimento ou da grave ameaça, e é sempre importante dizer isso. O que é uma grave ameaça? A ameaça é aquilo que faz a vítima ceder a algo que ela não quer. Quem define o que é a ameaça ou não é quem foi vítima naquele contexto. E isso vale para o roubo e isso vale para o estupro. Ah, mas ele não estava armado, mas a vítima ficou coagida diante da superioridade física ou do que foi e ela cedeu a algo que ela não queria. Isso é uma violência. E esse sexo nessas condições é crime. E o outro tipo de estupro, que é o estupro de vulnerável, que é 217A, ele é o crime contra a pessoa que seja vulnerável pela idade ou por uma condição psíquica, mas também por alguém que esteja incapaz, ainda que momentaneamente, de oferecer resistência, que é a pessoa que esteja dormindo, que esteja dopada, que esteja embriagada, que esteja anestesiada e que não consegue resistir e a pessoa mantém relações sexuais com ela nessas condições. Então, são cenários que acontecem das duas formas, né? O homem que abusa sexualmente, seja da companheira ou da esposa, que isso tudo também é fruto dessa crença de que vê muitas vezes a mulher como um objeto, né? Coisifica a mulher e que e esse objeto, uma das suas funções seria a questão sexual. E aí isso leva esses homens a essa prática. Mas não importa, é importante sempre frisar isso, não importa se existe relação casal ou se é namoro, ou até se havia um consentimento prévio. Chegou até o momento da relação sexual ali, a mulher queria, mas a partir deste momento ela não quis. Tudo que aconteceu depois do não é crime, independente do contexto em que levou essas pessoas a este ato, né? Bom, antes da criação da Lei Maria da Penha, nós tínhamos, muitos desses casos de violência eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo, né? Algumas vezes até
os acusados pagavam sua pena com cestas básicas. O que mudou com a sanção da Lei Maria da Penha e como ela contribuiu para o cumprimento de pena, né, dos agressores? Assim, eu sempre gosto de falar em sala de aula assim, de uma questão que a Lei Maria da Penha ela é um avanço muito importante e é importante sempre dizer isso. A Lei Maria da Penha ela surge no Brasil por uma condenação do Estado brasileiro nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Ou seja, o caso Maria da Penha foi levado às Cortes Internacionais e o Brasil sofreu uma sanção e a partir desta sanção o Brasil teve que introjetar no seu ordenamento jurídico uma lei que pudesse dar um encaminhamento a isso. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe diversas modificações, mas para mim o que eu sempre trato é que não adianta a gente mudar a lei quando não se muda, primeiro, cultura, e segundo, estrutura de aplicação dessa lei. E o grande avanço da Maria da Penha, para mim, é a questão de criação de uma estrutura que desse conta de fazer o enfrentamento da violência doméstica. A começar pela Delegacia da Mulher. Porque a mulher antes ela sofria uma agressão e ela chegava num ambiente extremamente machista e ela sofria novamente uma agressão a partir daquilo, ou seja, o que tu aprontou, mas também o que será que tu fez para que ele agisse assim? O cara é gente boa, tu tá querendo aí, a mulher quer aparecer. Então isso mostrava para as mulheres, não adianta, eu tenho que suportar porque essa é a minha sina, porque se eu tentar fazer qualquer coisa eu não vou conseguir. E aí a Delegacia da Mulher já é a primeira coisa onde a mulher chega e alguém vai acolher ela. Alguém vai acreditar, alguém vai entender o que ela está passando e vai levar aquilo ali adiante. Então isso encorajou mulheres, isso permitiu inclusive que mulheres pudessem ver a violência que elas não viam que elas sofriam. Né? Então aí a política primeiro de acolher e depois de dar os devidos encaminhamentos para isso, né? Para medidas urgentes, para tirar esse agressor de casa, para que se ele insistir, ele puder vir a ser preso, e também que a Lei Maria da Penha traz essa disposição que tu mencionaste, que ela não aplica os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Então, em caso de violência doméstica, ainda que a pena para o crime pudesse englobar os crimes de menor potencial ofensivo, eu não posso aplicar questões de transação penal, que é um acordo para não ter processo, e também questões de penas alternativas. Né? Isso visa dar uma maior efetividade na aplicação da pena. Mas eu reforço, de nada adianta tu aumentar pena e tu impedir penas alternativas se tu não tiver uma estrutura que facilite a denúncia, que facilite o processamento e que encoraje essa vítima a buscar os seus direitos. E ainda a gente tem grandes problemas pela frente, mas eu tenho certeza que a Lei Maria da Penha já fez muito nesses 18 anos por muitas vítimas. Né? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de 2020 a 2023, houve um aumento de 40% na quantidade de processos de violência doméstica tramitando nos nossos tribunais. Mesmo assim, as mulheres seguem sofrendo abusos, sendo vítimas de feminicídios. Quais são os maiores gargalos que tu acreditas no cumprimento, né, dessa legislação e também em toda a nossa estrutura? Assim, o número de aumento de processos, eu acho que, por mais paradoxal que possa parecer, ele é um fator de que mostra que, primeiro, mais gente está denunciando, né? Mais gente está denunciando aquilo que até então era normalizado. Era normalizado porque ele é assim, ele é só quando ele bebe, depois ele fica tranquilo, ele é agressivo, mas eu também não sou fácil. Então, seja a mulher, porque não é uma coisa tão simples a mulher entender que aquela pessoa que ela escolheu e pensou que poderia viver com ela é capaz de agredi-la. Ainda que seja um mecanismo de defesa, a mulher tende a tentar não ver. E mesmo quando a mulher denuncia, depois de um certo tempo, ela é julgada, né? Como é que aguentou tanto tempo? E aí tem outro ponto, né? Aí ela
ela tem a dificuldade de enxergar essa violência. Aí ela enxergou e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí começa, mas aguentou tanto tempo, porque tem mulher que parece que gosta de apanhar, vem sempre. Só que assim, a gente tem que entender que a realidade das pessoas é diferente das nossas, né? Então a gente não sabe o que essa pessoa passou. Ninguém, obviamente, gosta de apanhar, ninguém gosta de ser maltratado. Mas essa mulher, às vezes, ela está colocada dentro de uma situação em que ela não tem o que fazer, porque ela tem 2 filhos, ela tem. Eu já ouvi muitas vítimas dizer, eu não me separava porque pelo menos eu estava em casa. E eu ficava pensando o que ele vai fazer com os meus filhos no momento que eu não tiver. Então eu aguentava porque pelo menos a agressão era para mim, não era para eles. Ou aquela pessoa que não pôde trabalhar durante toda a sua vida, porque foi proibida, e agora ela tinha 15 anos, agora ela tem 40 e poucos, ela nunca trabalhou, nunca estudou, ela tem 3 filhos, e ela tem sim uma dependência total daquele agressor, que não é tão simples ela romper. E muitas vezes ela consegue, ela tem essa coragem para fazer isso, mas nem todas, né? Então, eu acho que esse é um ponto, sim, ainda que é problemático, né? E que com certeza já melhorou, mas ainda tem muito pela frente. A questão do julgamento que é feito pela mulher, isso é bem curioso, porque a gente não percebe essa descrença da palavra da vítima no crime patrimonial, por exemplo. Se alguém sofreu um roubo aqui na frente, chega na delegacia e diz foi ele, poucas pessoas vão desacreditar daquele reconhecimento que a vítima fez. Agora, por que a gente não acredita na mulher que diz que foi abusada, que diz que foi agredida, que diz que foi ofendida? Porque sempre tem aquela coisa, mas será que ela não quer? Tu pode querer dar o nome que tu quiser para isso, mas isso é o machismo, mais uma vez, falando alto. Então, essa questão do machismo é, sim, um dos pontos que historicamente, culturalmente, é problemático nessa questão do enfrentamento, né, para essa violência doméstica. E aí o problema das dificuldades é que tu vai criar uma estrutura de lei, estrutura de funcionamento, e ela nunca vai ser 100% efetiva. Isso, infelizmente, não existe, né, por conta de tudo isso. E por conta de ser um crime que... Eu gosto sempre de falar em sala de aula o seguinte exemplo: se tu tem uma região da cidade onde acontece muito furto, tu faz uma política criminal e tu consegue mapear, olha aqui, vamos botar mais policiamento, câmera de segurança, para inibir os furtos daquela região. O crime da violência doméstica, ele é peculiar porque ele vem dentro desse machismo estrutural e desse pensamento do homem de que a mulher é um objeto dele, e que, por vezes, com toda a estrutura que tu tiver, tu não vai garantir 100% que essa mulher não vai ser vítima de uma violência. Porque ele pode sair de casa, ele pode ser preso, ele pode, mas em algum momento ele pode, ou através de terceiros, de alguma forma, vir a atentar contra ela. Então, a gente tem que fazer políticas públicas que façam o que a lei vem tentando fazer, de servir como um fator inibitório, de que hoje em dia as pessoas já sabem, a Maria da Penha aprende. Olha, qualquer coisa, a Maria da Penha é algo que funciona. O cara sai de casa, o cara vai preso se descumprir. Mas temos muito mais para avançar ainda para que possa, em termos mais gerais, né, ela ter números mais positivos. Bom, isso que tu falaste da mulher, em algum momento, né, estar vulnerável, de acordo com o registro de óbitos no Brasil em 2022, mais de 30% dos homicídios de mulheres ocorreram no domicílio. Né? Então, qual a importância de instrumentos como a medida protetiva e da Patrulha Maria da Penha também, que atende essas mulheres que estão sob essa medida? Eu acho que isso são pontos bem importantes, né? Porque a estrutura de funcionamento, a rede de combate a isso, ela precisa de várias frentes. E a gente já teve vários casos do símbolo, por exemplo, que a mulher vai fazer, que as farmácias às vezes colocam, as casas noturnas, se você estiver sendo vítima de alguma situação, peça o drink tal, sinalize de alguma forma. Isso mostra o quanto a sociedade como um todo está entendendo que
isso é algo grave, né? E a questão da Patrulha Maria da Penha também é algo que vai funcionar de forma rápida, né? De forma efetiva, que vai dar esse suporte para a mulher. A medida protetiva de urgência, a gente escuta muitas vezes a pessoa falando, mas só um pouquinho, a mulher foi lá, fez qualquer registro e o cara já tem que sair de casa. Sim. É uma opção da legislação, e aqui a gente precisa também, é óbvio que assim como existem homens capazes de agredir mulheres, também podem existir mulheres capazes de inventar falsamente uma acusação para o fim que seja. Vai existir. Agora, os números estão aí, mostram a quantidade de mulheres que falam a verdade e que são vítimas. Então a lei, acertadamente, na minha opinião, faz uma escolha. Eu preciso, nesse momento, acreditar que a mulher está falando a verdade e tirar esse cara de casa. Se depois se comprovar que essa vítima mentiu, ela vai sofrer as consequências do ato dela e ele vai voltar para casa, vai ser indenizado, enfim, os outros mecanismos. Mas o problema é se ela estiver falando a verdade e ninguém fizer nada porque desconfia dela e depois acontece dela aparecer morta, aí não há mais o que ser feito. Então, por isso que a legislação tem sim, acredita na mulher nesse primeiro momento, retira, se descumpriu a medida protetiva, vai preso, porque são medidas que visam justamente impedir que isso venha a acontecer. Então, são medidas bem efetivas e que acabam dentro dessa estrutura que tanto a polícia como o judiciário e também a sociedade como um todo acaba tendo, trazendo números importantes para esse enfrentamento. E é importante ressaltar que não é só a retirada do agressor de casa, né? Tem um espaço que ele não pode, de aproximação, que ele não pode descumprir, não pode ir ao trabalho, contatar também por meios digitais, tem uma série de outras questões. A medida protetiva, normalmente ela fixa não pode se aproximar 100 metros, 200 metros, é óbvio, né? Não é uma questão, ninguém vai estar com uma régua ali, mas para que não tenha este contato próximo e cada vez mais vem se frisando também, nem por meio digital, porque eu não estou aqui, mas ele está mandando mensagem, o efeito psicológico disso é o mesmo. Ou por terceiros, né? Não estou falando com ela, mas estou falando com mandando recado para parentes, né? Falando com pessoas daquele ciclo. Então não pode ter nem esse contato. O que se flexibiliza muitas vezes é a questão dos filhos, né? Porque também é sempre complexo isso, porque pode estar havendo, querendo ou não, por mais grave que seja todo e qualquer crime, existe a presunção de inocência, ninguém pode ser considerado culpado até uma prova em contrário, então estamos começando aquela investigação, vamos preservar os direitos da mulher, mas e as crianças que estão nesse contato vão ser privadas do convívio com o pai, então de que forma? Então se flexibiliza em relação a isso, muitas vezes contando com uma avó, uma tia, para que faça esse meio campo ali e que consiga permitir isso. Mas sim, esse contato não pode ser nem por meio virtual e nem envolvendo terceiros, porque poderia ser uma forma também de fazer esse controle, né, e de fazer essa ameaça que costumeiramente se faz. Em 2015 foi sancionada a Lei 13.104, que tipifica o feminicídio. O que mudou com essa legislação? Bom, é importante também sempre frisar que não existe, né, o crime do feminicídio. Existe o homicídio, que é matar alguém, e as suas formas qualificadas, né? E o feminicídio entrou como uma qualificadora do homicídio. Então trata a mulher de forma diferente? Não. O feminicídio não é o homicídio contra uma mulher pura e simples. A circunstância vai ser qualificado, o homicídio nesse contexto, por um crime contra a mulher por razão de condições do sexo feminino. E aí, o parágrafo 2º-A do 121 do Código Penal, ele estabelece quais são essas circunstâncias. E vai dizer ali que então, quando houver um contexto de violência doméstica, então se havia uma violência doméstica e o homicídio foi praticado naquele contexto, ele vira feminicídio. Ou quando aí sim, contra a mulher, por razões dela ser mulher, né? Que
por mais que não fosse uma violência doméstica, por exemplo, numa festa, um homem abordou a mulher, ela não aceitou e ele, por não aceitar aquilo ali, com menosprezo pela condição de mulher, realiza a violência nela que acaba resultando na sua morte. Então, mesmo que não fossem conhecidos, que não tivesse uma violência doméstica, configuraria ali aquele desprezo pela condição de mulher e seria uma qualificadora do feminicídio. Ela trouxe uma questão, então, de aumento de pena por conta disso, mas para mim tem um efeito simbólico muito mais relevante, porque em termos práticos, esse homicídio antes da lei ele já seria qualificado por outras situações, por um motivo fútil, um motivo torpe ou coisa do tipo. Mas a questão de enfrentar a violência, colocar a violência doméstica, trazer esse tema do feminicídio, para isso eu acho válido enquanto algo, uma mudança que trouxe uma reflexão para a sociedade e que vem na esteira de tudo aquilo que a Lei Maria da Penha já vem trazendo há 18 anos. E ter também dados específicos desse tipo de violência, acho que é importante. Claro, né? porque isso também permite essa pesquisa, permite esses levantamentos, permite justamente esse número para esse movimento que por vezes vem desacreditar a mulher ou que vem relativizar o impacto e a gravidade da violência doméstica para dizer, mas agora nem é tudo isso, olha a quantidade de pessoas que inventam, daí tu tem os dados para mostrar. Não, isso aqui acontece. Nós tivemos algumas alterações recentes, né, nas leis que envolvem as questões de gênero. Uma delas é a que garante o pagamento de pensão aos órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. Qual a importância desse suporte do Estado aos menores, né, que perderam as suas mães vítimas da violência? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é algo, sim, que o Estado precisa entender como um dos seus papéis, porque há uma falha, né? Uma falha na prestação de algum dos serviços que culminou com aquela violência. E essa falha, né, vai deixar dali de alguma forma desamparado aquelas crianças que já estavam colocadas dentro de um contexto onde muitas vezes aquela mãe era a provedora de todos os cuidados e de todas as situações de necessidade daquelas crianças. E essa mãe vindo a faltar, muitas vezes causado pelo próprio pai ou pelo próprio companheiro, de alguma forma, quem vai ficar responsável por aquelas crianças, né? Então, são pessoas que já têm a vida, de certa forma, severamente afetada pela tragédia que se colocou, e que sim, o Estado tem que dar esse suporte, né, para que possa, pelo menos de alguma forma, garantir o mínimo para essas pessoas que já sofreram com isso e que por vezes não tem outra pessoa para que venham ali lhes fornecer, né, esse sustento. Bom, nós tivemos já alguns casos emblemáticos aqui em Novo Hamburgo de feminicídio, né? Um dos mais conhecidos foi da jornalista Beatriz e também parece que não discorreu da forma como queríamos em relação ao agressor, enfim, ao criminoso. Mas eu queria que tu avaliasse, enquanto professora aqui da universidade, se tu percebe uma mudança nos futuros advogados, futuros juízes, em relação aos crimes cometidos contra a mulher. Olha, eu acho que um olhar um pouco otimista pode ser. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente vem evoluindo, né? Talvez em algum momento a gente fique descrente, a gente acha que algumas coisas estão retrocedendo, como, por exemplo, há um tempo atrás, não faz muito tempo, uma pesquisa que culpava novamente a mulher vítima do estupro, levando em consideração a roupa que ela vestia, né? Isso nós estamos em 2020 e poucos, não lembro ao certo o ano que foi, e ainda tem gente com essa mentalidade, ainda tem gente com essa cultura. Sim, ainda tem, mas eu acredito que
a gente vem evoluindo, né, para uma questão de uma melhor análise disso tudo, daquilo. E é interessante porque tem o crime ali da violência psicológica, né, e quando tu começa a trabalhar com ele em sala de aula e tu começa a elencar os verbos, né, de tudo aquilo que o agressor não pode fazer, que configura um crime, tu vê meninas, às vezes 18, 19, 20 anos, que elas estão se mexendo na cadeira, ou seja, meninas que já sofreram aquilo ali em relacionamentos, ou que já viram amigas sofrer, e que às vezes não se davam conta. Por quê? Porque a mãe sofreu aquilo, né? Aquela violência que às vezes atravessa gerações. Então eu acho que algumas mudanças à lei, essa conscientização está trazendo de algumas coisas que, primeiro, a mulher não pode aceitar e, segundo, o homem não pode fazer, né? A questão de como era o comportamento masculino em estádios de futebol na década de 90, onde uma mulher não poderia ir sozinha num estádio de futebol. E aí, isso hoje, onde era o comportamento... Ou coisas que a gente via na televisão também, né, nos anos 90. Em festas, em coisas. E aí, a forma como a mulher era apresentada, a forma como a mulher era tratada, isso sempre, né? E eu acho que o fato de nós não fazermos, não aceitarmos mais isso e não normalizarmos algumas coisas, já mostra que estamos, ainda que alguns a contragosto, né? Ah, hoje não pode falar mais nada, aquilo que se escuta. Ah, não pode fazer mais nada, que já vai ser assédio. Ainda que a contragosto, eles estão aprendendo. O ideal seria que as pessoas refletissem e entendessem que não, tu nunca pôde fazer isso e que tu te envergonhasse daquilo que tu fez lá atrás. Mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, as mulheres mais sabedoras do seu direito, daquilo que elas não devem aceitar, e os homens também sabendo até onde eles podem ir, o que não pode ser mais aceito, que tipos de comportamentos, né? E eu acho que a escola, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E eu quero que ela sempre saiba, né? Que ela encontre um mundo diferente do mundo que passou, que ela, enquanto a mulher que vai ser, ela tenha mais tranquilidade, né? Para ser o que ela bem entender e que seja respeitado. E eu acho que as escolas já estão trabalhando mais com isso também, acho que é algo que já vai fazendo parte dessa cultura e espero que para melhor, né? Uhum. E como né, tu estás alguns dias da semana ali aqui na Delegacia da Mulher, tu percebes, às vezes se estigmatiza muito as mulheres que sofrem violência, que são as mais vulneráveis. Sim, a gente tem um número de feminicídio maior entre as mulheres negras e mais pobres, mas a gente sabe que a violência doméstica atinge a todas as mulheres também. Tu percebes isso no dia a dia ali na delegacia? Eu percebo isso sim, né? A violência doméstica realmente ela não tem classe social, ela não tem cor, ela é algo que atinge todos os setores, né, da nossa sociedade, mas eu vejo que muitas vezes parece que aqui acaba um número maior, né, de pessoas de baixa renda que acabam sendo mais vitimadas. E tem uma outra situação que pode muitas vezes explicar talvez isso, seja que em a vergonha, né, da mulher. Né? Então a mulher se envergonha daquilo ali e daqui a pouco ela já está num casamento, já tem um prestígio na sociedade, já tem alguma coisa assim, e ela tem um nome, e ela aceita de certa forma aquilo ali, ela se envergonha daquilo. E isso também é fruto, de novo, de um machismo que por vezes habita também as mentes femininas. E né? muitas vezes também por conta de um status financeiro. Exatamente, né? Porque ela vai aceitando e vai validando de certa forma aquilo ali, e não entendo o machismo que eu quis mencionar aqui como algo que ela... mas que algo que foi introjetado nela sem que ela percebesse e que faça com que ela aceite aquele comportamento, né?
Então ela vai aceitando aquilo e vai mantendo um casamento de aparências e vai tolerando pela vergonha de levar aquilo ali adiante. Então eu acho que isso faz com que muitos casos de pessoas com a condição econômica mais elevada, por vezes não cheguem até a delegacia. Mas realmente é algo que, de certa forma, né, atinge em todas as classes sociais. Bom, voltando à Lei Maria da Penha, ela foi denominada em homenagem a uma mulher que sofreu uma violência extrema, né, farmacêutica aqui do nosso país, e há um movimento de revisionismo histórico que pretende deslegitimar a história da Maria da Penha, inclusive tentar transformar o seu algoz em vítima. Como é que a gente pode lidar com essa onda de desinformação e fortalecer a proteção da Lei Maria da Penha e das mulheres? Eu acho isso para um professor de direito penal, criminalista, que sempre, historicamente, diz, olha, temos que olhar os dois lados, tem que olhar os direitos do acusado. A gente sempre tenta, e isso sempre foi um discurso que ele não penetrou na sociedade, né? Sempre aquela questão do bandido bom, bandido morto, então, já vai em tudo defender criminoso. E a gente sempre teve essa... Não, temos que olhar os dois lados. E aí, justo no caso da Maria da Penha, surge um movimento que normalmente foi quem nunca quis se preocupar com os direitos das minorias e de quem, de certa forma, era acusado. E aí, nesse caso, se preocupa com o olhar do réu. Assim, o caso Maria da Penha teve julgamento em todas as instâncias, teve falhas do Estado brasileiro que culminaram, como referido antes, numa condenação do Brasil nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Então, ele foi um caso avaliado sob diversos aspectos em todas as instâncias, que entenderam ali graves violações dos direitos humanos, de falhas do Estado brasileiro em dar àquela vítima condições de um processo célere, justo e efetivo, e por isso, pelo sofrimento dela, talvez tantas milhares de mulheres podem tiveram um destino diferente por ter um mecanismo que lhes possibilitava aquilo que ela não teve. Essa questão de agora querer relativizar isso e olhar por um outro olhar, isso para mim isso demonstra o quão doente parcela da nossa sociedade está em se tratando de machismo, e eu vou incluir uma outra coisa que insere-se dentro desse contexto também, que é o racismo. Por que eu vou botar o racismo junto? Porque a gente, como eu falava antes, a gente não desconfia da vítima em outros crimes. Mas quando é uma mulher denunciando uma agressão ou uma pessoa negra denunciando uma questão de uma agressão racista que ela sofreu, sempre tem aquele olhar do, mas será que foi isso? Não quer aparecer? Por que ela está colocando essa situação? Então, como a mulher ela é sempre julgada. Estava esses dias atendendo uma vítima também, vítima de uma violência sexual, onde ela estava embriagada e foi vítima de um abuso, e ela, eu não quero expor isso, porque como é que eu vou levar isso? Aí vou estar me expondo, vou ter que ir numa audiência dizer que eu saí, que eu bebi, que eu fiquei bêbada, ou seja, o julgamento que é feito de uma mulher, ele é sempre diferente do julgamento que é feito de um homem. Então, quando tu está julgando, o que será que essa mulher disse? Será que ela não quer aparecer? O que ela está querendo com esse caso? Será que isso realmente aconteceu? Tu pode querer dar o nome que tu quiser a isso, mas tu só desconfia, nesses dois casos que eu mencionei, por racismo e por machismo. Então, enquanto isso ficar sendo tentado encobrir isso e que a gente não enfrente realmente que é uma sociedade racista, machista, homofóbica e que tem que lutar todos os dias para que não seja, a gente vai ficar lidando ainda com essas questões. Então, de julgar sempre a mulher e aí a mulher tem a coragem, ela se coloca e quando vê ela está sendo mais julgada do que aquele agressor que cometeu o crime, né? Bom, Daniel, queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui no nosso programa,
pedir para tu deixares uma mensagem final aos nossos telespectadores, especialmente às nossas telespectadoras, para que elas busquem ajuda, caso necessário. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez esse espaço. Eu acho que é importante, acho que é um debate que ele precisa acontecer e que as mulheres, principalmente, elas tenham a consciência, né, dos direitos que elas possuem e que elas não precisam aceitar. Né? Então, que procure ajuda, que converse com uma amiga, que converse com alguém, que reflita sobre isso, porque aquele comportamento que às vezes ele ele quer sempre me levar e me buscar, ele não deixa eu dirigir porque ele quer me cuidar, porque ele tem muita... eu tenho que ligar para ele de chamada de vídeo toda hora para mostrar onde é que eu estou, porque ele se preocupa muito comigo. Esse limite do cuidado e daquela questão possessiva, daquela obsessão, daquele controle que ele é abusivo, isso já deve sempre soar como um alerta, né? Para que comece a entender os pequenos sinais disso, porque infelizmente isso pode culminar numa violência. E também eu acho que a Lei Maria da Penha também tem um papel que é o de trabalhar com os homens, com os agressores. Porque isso também faz parte do enfrentamento penal que a questão tem que ser dada, que é conscientizar, que é muitas vezes passar por um tratamento disso, porque são culturas que foram colocadas dentro daquilo ali, que para tu ser um homem de verdade tu tem que fazer isso, para tu ser um homem de verdade tu tem que ter determinadas práticas, e isso também precisa ser desconstruído, né? Então, para que os homens entendam que a questão ela é mais complexa e porque, de certa forma, quais são os limites, até onde se pode ir. Eu acho que esse é um papel que todos nós temos que ter para que possamos conseguir dias melhores no futuro. Tá certo, muito obrigada. A Lei Maria da Penha chegou à maioridade. Ao longo desses 18 anos, a legislação trouxe avanços e ampliou os mecanismos de proteção às mulheres. No entanto, os números seguem crescentes no país. E segundo dados da Organização das Nações Unidas, em 2022, cerca de 89 mil mulheres e meninas foram intencionalmente assassinadas em todo o mundo. O Agosto Lilás é um mês dedicado à conscientização para o fim da violência de gênero, mas devemos estar atentos o ano inteiro. Ao percebermos uma situação de abuso, devemos interrompê-la para que não chegue ao ato mais extremo. O Disque 180 é fundamental para buscar ajuda, informações, também e registro de denúncias. Aqui em Novo Hamburgo, a Rede Integrada Laço Lilás atua com diversas entidades para coibir e acolher vítimas de quaisquer tipos de abuso. Esse foi o Por Elas, programa voltado à emancipação feminina e ao combate à violência de gênero. A edição de hoje recebeu o advogado Daniel Kessler para falar sobre o Agosto Lilás. Você pode assistir a esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta pelos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta debatendo questões sobre e para elas. Até lá!